Olá, meu nome é Letícia, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unilab e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da minha iniciação científica. O meu trabalho é intitulado Desvendando as interações mirmecófilas do maciço do Baturité, plantas hemípteros e suas formigas mutualistas, e foi orientado pelo professor Dr. Robert Fagundes. O mutualismo é uma importante interação ecológica onde duas espécies diferentes podem se associar e ambas são beneficiadas. Um exemplo muito comum dessa interação é o que ocorre entre formigas e plantas com nectários extraflorais, que são chamados de mirmecófilos. Os nectários extraflorais, como vocês podem ver na foto, são glândulas secretoras de néctar que ficam espalhadas pela planta e atraem as formigas, que vão se alimentar desse recurso, que é um recurso muito nutritivo. Em troca desse alimento, as formigas defendem, atacando e afastando herbívoros, que causariam prejuízos para a planta. Outro mirmecófilo muito comum são os hemípteros sugadores de seiva. Nessa interação, os hemípteros secretam para as formigas um exudato açucarado muito nutritivo, que é chamado de honeydew. Em troca desse alimento, as formigas protegem os hemípteros contra seus inimigos naturais. Em uma comunidade, essas duas interações formam redes complexas, e por isso elas têm sido entendidas sob a perspectiva da teoria de redes. Isso porque elas providenciam as ferramentas necessárias que permitem a compreensão e a descrição dessas relações a nível de comunidade, ou seja, com várias espécies interagindo ao mesmo tempo. Esse aqui é um exemplo fictício do que seria uma rede mutualista entre espécies de formigas, plantas e hemípteros. Cada círculo representa uma espécie, o tamanho do círculo é proporcional à abundância dessa espécie e as linhas representam a interação. A espessura da linha é proporcional à frequência com a qual essas espécies interagem. Algumas espécies de formigas podem interagir muito mais do que as outras por serem ecologicamente dominantes, serem altamente territorialistas e por recrutarem muito mais indivíduos para uma fonte de alimento, seja ele uma planta ou um hemíptero. Essas espécies de formigas são as mais importantes e ficam no centro da rede, e por isso elas recebem o nome de espécies núcleo, enquanto aquelas menos interativas, que ficam mais afastadas, são chamadas de periféricas. As interações entre formigas, plantas e hemípteros têm sido amplamente documentadas no Brasil, mas nenhum estudo foi realizado na região do Ceará. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi descrever as interações entre formigas e seus mirmecófilos, ou seja, plantas com nectários extraflorais e hemípteros, considerando os ecossistemas que compõem o maciço do Baturité. Isso porque as altitudes mais elevadas da região do maciço, elas abrigam os chamados brejos de altitude, onde se desenvolve uma mata úmida, enquanto as altitudes mais baixas são formadas por regiões semiáridas de caatinga. Para isso, nós levantamos três hipóteses. A primeira hipótese é de que formigas, plantas e hemípteros interagem no maciço do Baturité em uma rede. A segunda é que o tipo de mirmecófilo, ou seja, o tipo de alimento que é oferecido, interfere no padrão de interação com formigas. E a terceira é que a região do maciço, ou seja, a parte mais baixa ou mais alta, interfere no modo em que formigas, plantas e hemípteros interagem. O levantamento foi realizado em 3 áreas localizadas na parte baixa da região do maciço, que estão inseridos no domínio caatinga, e por isso nós chamamos ela aqui de baixo maciço. E em 3 áreas situadas nos setores mais altos, onde o ecossistema predominante é Mata Atlântica, e nós chamamos aqui essa região de alto maciço. Para a amostragem das interações, nós realizamos observação direta, caminhando por 5 horas consecutivas, no período de 10 a 15 horas. Em cada um dos 6 pontos amostrados, nós inspecionamos todas as plantas, contabilizando as interações entre formigas e mirmecófilos. Essas interações foram classificadas como formiga-planta, quando a formiga estava interagindo com a planta, ou formiga-hemíptero, quando a formiga estava interagindo com o hemíptero.
Por fim, os dados coletados eles foram analisados em relação às principais características que estruturam essas redes. Nós encontramos um total de 104 arbustos de 12 espécies de plantas, atraindo formigas, sendo que a espécie mais comum de planta foi a espécie Senna geórgica. Em relação às formigas, foram encontrados 1.520 indivíduos de 30 espécies, sendo Camponotus arbóreos e Camponotus crassus as duas espécies mais comuns. Dentre os hemípteros, foram encontrados 40 agregações de 15 espécies. Duas espécies de afídeos, Apis craxivora e Apis gossypi, foram as espécies mais comuns. Essa foi a rede de interação entre formigas e mirmecófilos, que oferecem dois tipos de alimento no maciço do Baturité, né? São plantas com nectários extraflorais e hemípteros. Essa rede seguiu o padrão esperado para esses mutualismos e corroborou com a nossa primeira hipótese. As espécies de formiga Camponotus arbóreos, que é essa aqui, e Camponotus crassus, foram as espécies mais interativas da rede e elas compuseram o núcleo. Corroborando a nossa segunda hipótese, nós encontramos que o tipo de mirmecófilo interfere no padrão de interação com formigas. Isso porque, embora a quantidade de espécies de plantas tenha sido a mesma de hemípteros, as formigas interagiram mais com plantas, um total de 104 arbustos, do que com agregações de hemípteros, que deu um total de 40. As plantas também recrutaram mais operárias de formigas do que hemípteros. Além disso, as espécies de formigas que interagem com hemípteros são as mesmas que interagem com plantas, o que sugere aí uma habilidade dessas formigas em explorar ambos os recursos. Em concordância com a nossa terceira hipótese, os nossos resultados mostraram que a região do maciço afeta o modo como as formigas e mirmecófilos interagem, mas não a composição e a quantidade de espécies em interação. Isso acontece porque os dois ambientes apresentaram a mesma composição e quantidade de espécies de formigas e mirmecófilos. No entanto, a quantidade de arbustos que atraíram formigas foi maior no baixo maciço, totalizando 60, contra 44 no alto maciço, enquanto que o número de agregações de hemípteros foi maior no alto maciço, totalizando 31 agregações contra 9 no baixo maciço. Além disso, no baixo maciço, as interações elas foram mais abundantes, porém menos compartilhadas pelas formigas em relação ao alto maciço. Isso porque a disponibilidade de água nesses ambientes ela é menor, a disponibilidade de água e de açúcar. Isso torna os nectários extraflorais e o exudato de hemípteros fontes de alimento muito valiosas e muito disputadas nessa região. Isso faz com que algumas espécies de formigas mais dominantes monopolizem mais e compartilhem menos esses recursos alimentares. O baixo e o alto maciço foram ligados pelas mesmas duas espécies de formigas altamente interativas, que compuseram o núcleo das redes. Camponotus arbóreos e Camponotus crassus recrutaram mais operários e interagiram com mais plantas e hemípteros do que todas as outras formigas da rede. No entanto, Camponotus arbóreos foi mais dominante no baixo maciço, enquanto Camponotus crassus foi mais dominante no alto maciço. Isso sugere que a habilidade dessas espécies em competir entre si por interações pode variar de acordo com o ambiente. O nosso estudo é o primeiro a investigar formigas, plantas e hemípteros interagindo no maciço do Baturité e descreveu um total de 80 interações para a literatura, todas um novo registro para o Ceará. As variações que nós observamos nas interações, elas foram explicadas principalmente pelo tipo de mirmecófilo e pelo ecossistema. Portanto, nós esperamos que novos estudos avaliem mais localidades dentro do maciço e investiguem o comportamento das formigas mais interativas, Camponotus arbóreos e Camponotus crassus, para entender quais são as características que influenciam na alternância da hierarquia de dominância entre essas duas espécies nos dois ecossistemas.
Os meus agradecimentos à Unilab, à CNPq e ao PIBIC pela concessão da bolsa e ao Interzoa pelo suporte em toda a pesquisa. Obrigada pela atenção.